Juca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo. Olá, hoje nós vamos conversar com o presidente da Câmara Municipal de Mossoró e vereador Laurêncio Amorim. A gente vai bater um papo, uma avaliação sobre esses primeiros 120 dias como presidente da Câmara Municipal de Mossoró, as ações e uma grande novidade. Laurêncio levantou a bandeira das startups em Mossoró, mostrando uma preocupação para que o município invista cada vez mais em tecnologia. Laurêncio, muito obrigado pela sua participação, obrigado por você estar aqui com a gente, né? Eu sei da correria, eu sei da sua agenda cheia, mesmo com as reuniões remotas da Câmara, você está sempre lá na mesa diretora presente, né? Conduzindo. Obrigado por você estar com a gente. E eu queria começar com essa bandeira, né, da questão das startups. Como é que está isso? Como é que está isso no âmbito de Mossoró? Olá, Tuca. Agradecer aqui por poder participar aqui do seu programa, aqui do canal do YouTube, conversar com seus ouvintes, as pessoas que lhe acompanham nas redes sociais. Olha, nós na Câmara Municipal, nós demos entrada em um projeto para tornar as startups mais fortes na cidade de Mossoró. Digamos que a cidade de Mossoró se torne mais atrativa a essas empresas, a esse novo modelo de negócio. Hoje a gente sabe que existe uma concorrência muito forte de cidades do interior de São Paulo, de outras regiões do Brasil, que procuram essas empresas para dar atrativos, principalmente na área tributária, né, nos incentivos fiscais, para que essas empresas saiam da cidade de Mossoró e se instalem em outras cidades do país. E Mossoró hoje já tem empresas aqui gerando mais de 100 empregos, por exemplo. Então, a gente não pode deixar que essas empresas que já estão na cidade de Mossoró, que são genuinamente moçoroenses, saiam daqui para outras cidades. E também não podemos deixar que essas empresas não tenham lá fora uma competitividade devido à sua carga tributária. Então, por isso que a gente procurou essas empresas no período eleitoral. Estive visitando algumas empresas de startups na cidade de Mossoró e eles nos relataram os problemas. Então, nós demos o primeiro passo, que é essa busca para que o Executivo torne Mossoró uma cidade atrativa para as empresas que estão aqui, as startups que estão aqui na cidade de Mossoró, e também para as startups de outros estados, de outras cidades do país que possam vir para Mossoró também. Então, demos o primeiro passo. Esse tipo de atrativo é como, Laurêncio? Como é que funciona? Com relação à diminuição do imposto sobre serviço, como também do IPTU. As cidades do interior de São Paulo, por exemplo, eles praticam lá um imposto sobre serviço de 2%. A cidade de Mossoró pratica um imposto sobre serviço de 5%. Então, essas empresas, elas chegam a um momento que elas precisam sair da cidade de Mossoró e ir para outras cidades, porque lá eles têm um atrativo com relação ao imposto sobre serviço, principalmente. E nós não podemos nos dar o luxo de perder mais esses empregos, de perder esse novo modelo de negócio, de perder, por exemplo, esse avanço tecnológico aqui na cidade de Mossoró. Nós temos aqui um campo, um polo universitário que é fantástico, né? E que precisa dessas empresas aqui. Nós podemos aqui em breve estar montando em Mossoró um polo digital também, assim como acontece em outros estados do país. Como é que surgiu essa coisa tua, assim? Você viu o mercado, claro, né? Você está sempre antenado, você é um cara que está sempre nas redes sociais, você está sempre participando, a gente vê, você tem uma participação super ativa, né? A gente vê que você acompanha bastante. E você percebeu esse desejo das pessoas. Aqui a gente já tem algumas startups, né, que estão funcionando, né? Isso. Você tem um prognóstico, assim, o que a gente pode aumentar nesse número? Existe, como a gente tem, fantástico, meu filho hoje mora no exterior, na Espanha, fez doutorado em TI, né? E hoje trabalha com isso, e ele fez no Polo Recife,
No polo digital de Recife, que é um dos maiores do Brasil. Então, a gente vai ter um polo digital em Mossoró? A nossa ideia é essa. A Fantástico. princípio, a gente quer dar o primeiro passo, né? Nós queremos começar a casa pelo alicerce. E começar a casa pelo alicerce é ter a contribuição do Poder Executivo com relação a essa diminuição da carga tributária para que Mossoró seja uma cidade atrativa. Para os que aqui já estão, nós temos empresas aqui gerando mais de 100 empregos já na cidade de Mossoró, startups, como no Fantástico. caso da Delivery. Nós temos aqui o Chofé, que é um concorrente do Uber, o ByDrive, e nós temos aqui a SolarZ, que faz o monitoramento dessas usinas de energia fotovoltaica. Então, nós temos várias empresas em Mossoró já. O que é que acontece? A gente precisa fazer esse trabalho para que Mossoró se torne atrativa para essas empresas e para atrair outras empresas. E aí, futuramente, pensar em um parque tecnológico, pensar em um polo digital, como acontece em Recife e em outras regiões. Acredito que Mossoró tenha total viabilidade para isso. Nós temos aqui terrenos, nós temos aqui prédios subutilizados, prédios inutilizados, que podem abrigar, com certeza, um polo digital na cidade de Mossoró. Mas o primeiro passo é que a cidade se torne atrativa. Não adianta a gente falar em parque tecnológico, falar em um polo digital, quando empresas que nós temos hoje na cidade, genuinamente moçoroenses, vão terminar tendo que sair da cidade. Temos entrado em um projeto de lei na Câmara Municipal, já levamos essas empresas até o Poder Executivo para conversar diretamente com o prefeito, mostramos a importância. O município de Mossoró não pode se dar o luxo de perder essas empresas para De outros jeito estados, nenhum. para outras cidades, e não há como se falar, seria um discurso da boca para fora se falar em parque tecnológico, em polo digital na cidade de Mossoró, se a gente não consegue manter nem as empresas que são genuinamente moçoroenses por falta de um incentivo. Então, assim, o município hoje deixa de arrecadar recursos por causa desse valor que é praticado de ISS, porque a empresa ela pode pagar esse ISS lá na cidade que ela está prestando o serviço. Então, se lá o ISS é mais baixo, eles pagam lá e Mossoró está perdendo. Então, é melhor ter 2% garantido do que não ter Claro. nada. E fora os empregos, fora o atrativo, fora o futuro para que a gente possa ter um parque tecnológico, um polo digital, assim como Recife, para que a gente possa estar aqui trabalhando para dentro desse nosso polo universitário, a gente está formando mão de obra qualificada nesse setor de tecnologia. Então, Mossoró só tem a ganhar. Nós estamos conversando com esse pessoal desde antes da eleição de 2020 e após assumir o mandato, a gente passou a fazer reuniões no formato remoto devido à pandemia e ouvi-los. Então, sempre que se falava em parque tecnológico, em polo digital, eles diziam, primeiramente, a gente precisa que Mossoró seja uma cidade atrativa. Depois a gente vai pensar em outras etapas. Mas hoje a gente precisa começar a casa pelo alicerce. Um passo de Pelo cada telhado. vez, né? Então, essa questão de parque tecnológico, de polo digital, eu acho que nesse momento, sem Mossoró atrair essas empresas de fora e manter as de casa, acho que seria somente um discurso da boca para fora. Tipo um parque industrial de Mossoró em que a maior empresa que tem nele não funciona, né? Infelizmente. Né? Exato. Quem sabe lá pode se transformar em um polo digital, um polo Quem sabe? tecnológico, A né? estrutura é gigante, né? Cabe A estrutura é bem isso. gigante, né? Então, assim, é uma ideia, é uma sugestão. Acredito que Mossoró tem muito potencial. A gente aqui, quando pensou nesse projeto, porque a gente não falou na questão de áreas, né? Porque tem cidades que dão esses incentivos por área, mas como Mossoró tem algumas empresas que são de transporte de passageiros, de entregas, então não dá para você
definir uma área, por exemplo, pegar o parque industrial e fazer, vai ficar inviável o custo. Então, a gente pensou que tem que se dar esse incentivo através do nosso projeto, a gente pensou que tem que se dar esse incentivo para as empresas e startups da cidade de Mossoró, independente em qual local da cidade ela esteja. Laurence, você foi prefeito, né, de Almino Afonso, família em Mossoró, família lá também, né? Você tem família na região oeste toda. E você teve a candidatura bem-sucedida, né, a vereador, né? Foi eleito vereador do município na última eleição e assumiu a Câmara, né? Eu acho que você assumiu até por unanimidade, né? A Câmara Municipal de Mossoró. Parabéns, né? Porque unanimidade para assumir uma Câmara não é fácil. E agora a gente está fazendo aí 120 dias, a gente já falou muito em 100 dias, mas a gente já ganhou mais uns 20 para frente. Então, eu quero ser o primeiro a falar de 120 dias. Como é que está isso? Como chegou, né? E como é que está agora, né? A gente sempre teve muitos problemas. Teve uma época que eu prestei serviço para uma produtora de vídeo e nós fazíamos as gravações na Câmara Municipal. Eu era o repórter, entrevistava os vereadores após as sessões, propostas e tal. E a gente tinha uma deficiência física, né, de funcionamento, é um prédio muito antigo, umas instalações, tanto sanitárias, hidráulicas como elétricas, tinham muita dificuldade. E eu tinha muito papel, né, tinha muita coisa, muito volume, muito burocrático e tal. É um comentário, né, não estou querendo de forma alguma falar, assim, negativamente, mas é porque é a estrutura que vem e com o tempo, né, eu acho que alguns tentaram modificar, até melhorar os anteriores, os presidentes anteriores. Mas como é que você pegou e como é que está hoje? O que é que a gente avançou nesses 120 dias? Olha, Tuca, a gente assumiu a Câmara no dia 1º de janeiro, né? No dia 4 de janeiro, a gente estava lá, o meu primeiro dia de trabalho na Câmara. Fui eleito presidente da Câmara no dia 1º de janeiro, por unanimidade, realmente uma responsabilidade muito grande. E iniciamos um trabalho, vivendo na Câmara Municipal um ano atípico. Nós, fechado agora o balanço em maio do Executivo, nos foi informado o valor do 10º que nós vamos receber, e nós temos uma queda de recursos na ordem de R$338 mil por mês, com relação ao ano passado. E nós tivemos o aumento de 2 gabinetes. Então, esse valor, ele, quando você faz o cálculo pelo ano, então ele é significativo. Ele é em torno de R$4 milhões a menos no orçamento. Nós tivemos que enxugar muitos contratos, cancelar contratos. Estamos trabalhando no formato remoto. Essa questão de papel realmente existe, mas nós já estamos modernizando com relação ao sistema, por exemplo, de protocolo, das matérias dos vereadores, por exemplo, está sendo protocolado todo via sistema, já também por e-mail. A gente está tentando diminuir essa burocracia. Nós estamos buscando diminuir despesas. Por exemplo, eu recebi a Câmara Municipal com um valor de aluguel do prédio de R$32 mil e o dono do imóvel querendo aumentar para 41. Então, nós Numa época dessa, né? Nós lutamos, conversamos e não houve um acordo. Nós terminamos tendo que recorrer à justiça e conseguimos baixar esse valor para R$26 mil. Então, quer dizer, nós estamos buscando diminuir os custos, porque a Câmara, ela, para funcionar com um orçamento menor de R$4 milhões, ela precisa de muitos ajustes. Então, existe a dificuldade, mas no campo também do trabalho, nós estamos com essa pandemia trabalhando no formato remoto, mas sem prejuízo para a sociedade, projetos importantes sendo aprovados, requerimentos, indicações. Estou lá fazendo a sessão presencial e os demais vereadores no formato remoto. Você criou um sistema participativo, né, para que a população participe, né, de projetos, que dê sugestões de projetos, né, para que ela participe das elaborações de propostas por parte dos vereadores, parte da Câmara Municipal.
né? Foi uma inovada, né? Que nós apresentamos, que é do ponto de vista das ideias legislativas, né? Qualquer cidadão pode estar colocando lá na Câmara Municipal, através do site da Câmara Municipal, projetos que vão ser apreciados, e aí nesse banco de ideias legislativas, qualquer vereador pode pegar lá aquela sugestão e transformar em um projeto de lei dele, transformar em um requerimento, em uma indicação. A gente pretende, com isso, aproximar o cidadão do legislativo. O poder legislativo é muito importante para o funcionamento da cidade, para a sociedade, e nós precisamos, a cada dia mais, buscar ter o cidadão participando, fiscalizando, observando como se comporta o vereador que ele votou na eleição, e a cada dia a gente buscar uma qualificação maior por parte desses vereadores e vereadoras da Câmara Municipal. Nós estamos numa cidade de 300 mil habitantes, uma cidade que tem problemas em todas as áreas, que precisam ser resolvidos e precisam da ajuda do Legislativo para isso. Ontem mesmo estava fazendo visitas a órgãos públicos, ouvindo as demandas, e para que a gente possa, no nosso mandato, fazer as indicações, os requerimentos, buscar que o Executivo resolva aquele problema, dar a ele ideias de como solucionar, até pela experiência administrativa que temos, né, de ter sido prefeito por 8 anos já. Então, a gente procura fazer o nosso trabalho de forma séria, de forma correta, na Câmara Municipal. Com relação à parte também, eu acredito que você, quando trabalhou lá, devia ser já pela TV Câmara, né? A fundação. A gente está fazendo uma mudança na Fundação Aldenor Nogueira, que é quem é responsável pela TV Câmara. Nós vamos tirar a fundação do prédio atual da Câmara e levar para outro local, onde tem estúdios novos. Vamos fazer toda a adaptação, montar toda uma estrutura para que a TV Câmara funcione melhor, e também para que a Fundação possa estar fazendo o seu trabalho social aqui na cidade de Mossoró, como Câmara Cidadão, Câmara nos bairros, dar uma estrutura melhor. O fato de você ter sido prefeito, né, durante 2 mandatos, então você sabe como funcionam os trâmites, né, do legislativo com o executivo, né, a importância que tem, né, uma sintonia, né, para até mesmo um trabalho de poder passar propostas, de poder levar propostas, de poder se discutir propostas interessantes com participação de oposição, com participação de situação, um espaço democrático. Essa experiência como prefeito facilita esses trâmites, porque você sabe como é que é o processo. Então, tipo, na hora que vai levar uma proposta para o executivo, para a sanção do prefeito, para a aprovação, então você já sabe mais ou menos como isso deve ir para ter um trâmite mais rápido, para a coisa funcionar mais rapidamente. Isso ajuda no processo? Olha, a experiência como gestor, ex-prefeito, ela ajuda no ponto de vista de que a gente tem uma experiência, a gente já viu muita coisa acontecer, e a gente hoje já tem uma noção de como funciona. Então, assim, muitas vezes a gente está até orientando, olha, isso aqui é necessário que seja feito dessa forma, para evitar que demore e isso traga um prejuízo para a sociedade. A gente está sempre buscando levar ao Executivo os projetos na Câmara Municipal, como também quando a gente recebe algum projeto do Executivo que é para o benefício da população, como foi o caso do novo parcelamento aí da tributação. Nós aprovamos ele com rapidez, à unanimidade, porque era importante. Muitas pessoas estavam com seus nomes negativados nesse momento de pandemia, sem pagar seus tributos no município. Então, nós buscamos, o mais rápido possível. Ajuda, a questão da experiência ajuda, apesar do legislativo, para mim, ser uma novidade, né? Eu sou vereador de primeiro mandato, já tenho a responsabilidade também de presidir a Câmara, e tenho a responsabilidade também de buscar fazer o meu mandato de vereador da cidade de Mossoró, à parte, porque muita gente confunde que é o presidente da Câmara e ele é só presidente da Câmara. A gente tem um momento de administrar a Câmara, mas a gente tem um momento também
que eu prezo muito por isso, de ser vereador. Eu fui eleito para ser vereador. A eleição do presidente da Câmara foi uma confiança dos meus colegas vereadores. A eleição de vereador foi confiada pelo povo. Então, eu prezo muito isso, eu procuro, nos dias que não temos sessões, que está um pouco mais livre, procuro ir às ruas, procuro ouvir as demandas, procuro conversar com as pessoas. Tenho tido lá também na Câmara um gabinete da presidência lá totalmente aberto. A gente tem recebido muita gente, apesar da pandemia, mas a gente recebe sempre pessoas que querem um desenvolvimento para a cidade de Mossoró, que querem melhorar também a atuação da Câmara Municipal. A gente tem sempre recebido e conversado, e acredito que o caminho é esse. Uma questão que foi levantada agora há pouco tempo, a gente está na pandemia, né? A gente está nessa questão de vacinas, né? A gente está aqui com AstraZeneca e Coronavac, que conseguiu retomar, né? Ainda bem, né? Que estava aquela coisa do Ministério da Saúde, ainda com o Pazuello, no final de março, falou que podiam usar as primeiras doses todas, né? Que ia garantir a segunda dose, né? A D2 da Coronavac, mas aí criou-se um hiato, porque não veio a matéria-prima básica da China, não chegou a tempo do Butantan produzir, enfim. Mas teve as ações do governo estadual, junto ao Ministério da Saúde, né? Entrou o Tribunal de Justiça junto e acabou conseguindo, chegou e parece que essa semana agora já está normal. Conseguiram, que era para ter conseguido ano passado, mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito, né, das questões do presidente, mas chegaram as primeiras doses da vacina da Pfizer, que tem precisa de uma série de exigências de acondicionamento, temperatura de freezers maiores, né, com termômetros para a gente regular, porque senão você perde as vacinas. E ficou determinado, pelo menos o que a gente leu, né, até como jornalista, em sites e tudo, em sites oficiais, claro, porque hoje a gente tem muita fake news e você tem que estar se preocupando com tudo para ver se você está passando uma informação correta, que seriam prioritariamente para as capitais. Por quê? Para mim, eu acho isso completamente normal e plausível. As capitais que têm uma estrutura maior, que já tem tudo isso pronto. Não teria que se montar uma outra logística, uma outra coisa, que foi a maior novela logística, né? Que o pessoal até brincava que o Pazuello era especializado em logística, mas era muito melhor contratar duas professoras da Escola Municipal de Mossoró, que elas iam organizar isso, como organizam a merenda dos meninos, tudo. Porque professor, para mim, é a coisa mais genial que tem na face da Terra. Mas, enfim. E aí, essa semana teve um certo atrito, né, uma certa colocação de que a prefeitura não estava tomando nenhuma atitude com relação a se preparar no caso de vir a receber as vacinas da Pfizer. Mas aí você colocou e mostraram, vocês até colocaram ofícios, né, que isso... Fala um pouco disso, por favor. Olha, Tuca, com relação às vacinas da Pfizer, né, o município ele enviou um e-mail para a UFES no dia 3 de maio, solicitando a utilização do ultrafreezer, né, que foi respondido esse e-mail no dia 5 de maio, e a UFESA se disponibilizando a aceitar o uso, desde que as vacinas fossem para a UFESA e ficassem lá na responsabilidade deles. O que o governo do estado não acatou. Primeiro, devido que o ultrafreezer ele é usado também para o armazenamento de vegetais, e segundo, porque o governo do estado diz que é de responsabilidade do município armazenar e guardar essas doses e garantir que essas doses não serão distribuídas para algo que não esteja dentro do Plano Nacional de Imunização. Então, devido a isso, houve um desencontro, né, nesse acordo que estava sendo feito entre a Prefeitura Municipal de Mossoró e a UFES. E isso aconteceu do dia 3 de maio ao dia 5 de maio, esse diálogo, né? E aí, o que a gente questiona são pessoas via a público, no dia 13 de maio, 10 dias após a Prefeitura demonstrar o interesse, para falar que o município não estava
com interesse de utilizar o ultrafreezer da UFESA para armazenar essas vacinas. Quando também nós sabemos que o governo federal ele determinou que fosse utilizar essas vacinas somente na capital por causa da logística. Então, a gente muitas vezes tem que desmentir certas coisas, apesar de eu não ser um político muito brigão, certas coisas que a gente tem que desmentir, porque né, é inadmissível que a gente aceite que usem a Universidade Federal, Rural, do Semiárido, da UFESA, como um palanque político, eleitoral nesse momento. Né? Pessoas que saíram do poder, perderam uma eleição o ano passado e acham que agora vão utilizar a UFESA como um palanque político eleitoral, mas nós estamos atentos a isso, nós vamos ficar atentos e o que for de mentira, fake news que for divulgado nas redes sociais, nós iremos desmentir quando achar necessário, principalmente se for algum tipo de informação que induza as pessoas, a sociedade, a fazer um julgamento prévio de uma coisa que não existe. A secretária de Saúde tinha uma reunião Morgana. Sexta-feira, a Morgana, com a equipe técnica, né, o comitê que eles falam, né, o comitê técnico, e iam discutir essa questão da utilização do ultrafreezer. O que vale ressaltar é que o município já vem dialogando com a UFESA desde o dia 3 de maio. Então, não dá para aceitar que 10 dias após isso venham a público dizer que o município não demonstrou nenhum interesse, não procurou a universidade para buscar esse ultrafreezer, que isso é uma mentira. Nós temos provas, inclusive foi divulgado nas redes sociais, no e-mail enviado à UFESA no dia 3 de maio e acusado o recebimento pela UFESA e a resposta da reitora no dia 5 de maio. Então, que poderá ser utilizado, acredito que isso aí vai ser definido pelos técnicos, né, da saúde, as pessoas que estão à frente, a secretária. Porque o ultrafreezer ele armazena umas plantas, umas outras coisas, isso, né? E a Ludmila colocou a reitora que teria que fazer uma forma de consorciar isso, eu não sei nem se isso é viável. Isso. Né? Aí o governo do estado, né, o que a gente viu aí foi matérias em alguns blogs e veículos de comunicação, e que o governo do estado não aceitaria que fosse colocado as vacinas junto com nenhum outro tipo de material, de algo que estivesse dentro do ultrafreezer. Então, aí já é algo que a equipe técnica tem que sentar e discutir a viabilidade, se pode ou se não pode. E aí não entra na minha... na nossa alçada, né? Aí ela já é do pessoal que está à frente disso, que vem fazendo com muita competência, como é o caso da secretária Morgana, tem feito um trabalho muito Morgana, eu acho Morgana extremamente eficiente e acho ela uma pessoa com bons propósitos. Ela tem demonstrado isso. Eu conversei com ela foi a primeira entrevista do Tuca Viegas Convida, foi com ela. Aproveitar até para o pessoal que está aí vendo a gente, lembrar de se inscrever no canal, né? É importante sua participação. Se quiser contribuir com o canal, o nosso Pix, a chave Pix é tucaviegasconvida@gmail.com, está aí na tela para você, tá? Que a gente precisa se manter e você pode ajudar com isso. Mas, Laurence, com relação às vacinas, a minha opinião, né? Eu sei que você é um entrevistado, mas como todo jornalista tem que falar um pouquinho da opinião, eu particularmente acho que as vacinas da Pfizer deveriam ficar com as capitais que já têm a estrutura de ultrafreezers, para não se criar uma nova logística, um novo investimento, a nova compra de produtos para fazer isso. Deixa a AstraZeneca, a Coronavac, que estão funcionando bem, joga elas para as outras cidades, porque senão você vai ter que fazer novos investimentos e é muito melhor você estar investindo em kit de intubação, em UTI, né, em credenciamento de médico, contratação de novos profissionais, que esse pessoal da linha de frente está extremamente esgotado, né? As pessoas estão carregando o SUS nas costas, que é uma coisa fantástica. A saúde da gente é maravilhosa. Tem uma série de falhas, mas também, uma saúde gratuita para 200 e tantos milhões de pessoas, 200 e tantos milhões de pessoas, isso é uma coisa maravilhosa, que a gente não tem em nenhum outro lugar. Tanto é que é copiado por vários países, né? Mas, enfim, essa é a minha opinião. Mas acredito eu já tomei a minha primeira dose. Que seja uma opinião importante e que acredito que seja também necessário para evitar essa logística, esse custo.
A AstraZeneca ela está chegando em quantidade, é tanto que o município tem avançado na vacinação aí Já está 45 anos já mais, está pô. 45 mais, então assim, com comorbidades e vai avançou no pessoal das comorbidades, avançou no pessoal com deficiência, o município tem vacinado. Nós tivemos um problema aí que foi muito questionado por vereadores da oposição com relação à segunda dose. Mas a gente tem que lembrar que essa segunda dose, o município vinha guardando a segunda dose e ele era duramente criticado por esses vereadores da oposição, por essa imprensa ligada à oposição, de que o prefeito chegou até a ser chamado de genocida, né? Porque, inclusive com artes aí, com a mão ensanguentada, mostrando, dizendo que não vacinava o pessoal, que a vacina chegava e durante o final de semana ficava guardada e só vacinava na segunda-feira. Mas, naquele momento, conversando com a secretária Morgana, ela me explicou que eles tinham a obrigação de guardar a segunda dose. Depois, num segundo momento, o governo federal liberou para que os municípios não guardassem a segunda dose. O município de Mossoró recebeu, no início de abril, mais de 11 mil doses de Coronavac e aplicou as 11 mil doses. Avançou, diminuiu ali de 70, chegou até a 60 anos. Então, depois o Butantan parou de fabricar, por falta de insumos. Então, o município que recebeu 11 mil doses para aplicar a primeira dose, em meados quase no final de abril, quando deveria ter aplicado a segunda dose, só recebeu 1.200 doses. Solicitou a reserva técnica do governo do estado, que é justamente para isso. O governo do estado disponibilizou mais 840 doses para Mossoró. Então, não era suficiente para vacinar todos aqueles 11 mil que receberam a primeira dose. Então, isso houve um certo tumulto, mas não tem o que se responsabilizar. O município está seguindo o Plano Nacional de Imunização. E aí tivemos a boa notícia de que essa semana está chegando mais 6.600 doses de Coronavac e o município vai avançar na aplicação da segunda dose. Acredito que deverá concluir aí o pessoal que tomou no dia 25 de março, 26, 27, 28, 30 de março, até o início de abril vão ser vacinados com a segunda dose. É o que a gente espera, Tuca, porque a gente sabe que só vai melhorar alguma coisa nessa questão da pandemia quando tiver praticamente todo mundo vacinado. E assim, só um adendo a isso que você falou com relação à segunda dose. Eu lembro bem que Natal deixou de aplicar a segunda dose antes, uns 10, 12 dias, 15 dias antes de Mossoró, porque Mossoró ainda segurou, Morgana ainda segurou um pouco a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Saúde, ela segurou as que já estavam programadas. Porque, bom, já que está programado, eu vou segurar pelo menos mais 10, 15 dias. Tanto é que Natal parou, 2 semanas depois Mossoró parou, porque não chegaram as que... Mas foi exatamente isso que aconteceu. O ministro da Saúde disse, não, aplica, porque estava no ápice da pandemia, a gente começou a ter 3.000, 4.000 mortos por dia, né? Uma loucura, todo mundo desesperado, né? Assim, então essas falhas, né, que acontecem, tem tudo, uma questão toda, mas que a gente tem que saber a origem da coisa primeiro e, segundo, parar de fazer palanque político, pô, para se beneficiar da desgraça alheia, pô, isso é um absurdo, a gente está falando de vidas, não é, não, porque não fez, não sei o quê, porque foi fulano de tal, pô, não foi ninguém, a gente tem que vacinar todo mundo e depois vamos comemorar todo mundo junto, né? Eu acho difícil que algum gestor tenha coragem de ter doses de vacina e não vacinar a população, guardar essas Exatamente, doses. pô. Acho muito difícil. Pelo contrário, os gestores, eu acho que eles devem estar loucos que cheguem mais e mais vacinas para eles vacinarem a população, porque isso vai evitar muitos problemas com relação, por exemplo, a internações, leitos de UTI. Isso tem um custo altíssimo para o município. E a vida das pessoas, né, Laurence? Como é que fica, né? Exato. Você desestabiliza tudo, né? Você não trabalha direito, você não produz direito, né? Você tem que... Então, assim, a acusação muito sem norte de dizer que determinado gestor não está vacinando porque não quer, porque está aguardando.
Sinceramente, eu até admito se alguém falar isso do presidente, que Não, acho que o infelizmente município não de tomou as Mossoró, atitudes que poderia ter tomado, mas deixa para isso, lá outro no início, momento. né? Não pegou a fila da compra das vacinas primeiro, né? Deixou para pegar É, por último, e isso tem prejudicado. Laurence, para a gente encerrar, perspectivas, projetos futuros. Tuca, eu estou, digamos assim, dentro da política há muito tempo. Fui eleito a primeira vez a prefeito com apenas 24 anos. Fui prefeito 8 anos, fui eleito, reeleito, e depois, em 2018, eu já tinha deixado de ser prefeito, 2 anos após eu ter encerrado meu mandato como prefeito, fui candidato a deputado federal aqui no Rio Grande do Norte. Fui fazer parte do Partido de Solidariedade, porque via que no Partido de Solidariedade tinha espaço para se fazer política alternativa, sem estar próximo àquela política tradicional de toma lá da cá. E naquele partido eu tinha a oportunidade de ser candidato ao que eu quisesse, desde deputado estadual a governador, senador, o que eu quisesse. Então, naquele momento eu decidi, foi me dada essa liberdade pelo partido e eu decidi ser candidato a deputado federal. Fui candidato a deputado federal, tive uma votação muito boa, fiquei na primeira suplência de deputado federal. E na cidade de Mossoró, eu tive a grata surpresa de ter mais de 10 mil votos. Né? A cidade que eu nasci, que eu fui criado, meu pai é professor universitário aqui, fui professor universitário por mais de 35 anos, então eu nasci e me criei. Você tem um cabo eleitoral fantástico, né? Seu pai é uma pessoa querida demais, né? Não conheço ninguém que fale alguma coisa de Alcindo Júnior, alguma coisa que fale, que desabone a conduta dele, muito pelo contrário. Então, assim, eu nasci e me criei em Mossoró, apesar de pessoas acharem que eu, aqui em Mossoró, era um forasteiro, porque tinha sido prefeito da cidade de Almino Afonso. Minhas raízes em Almino Afonso são raízes familiares também, da família da minha mãe, que é de Almino Afonso, meu avô, minha avó, já foram prefeitos da cidade de Almino Afonso. Eu tive a honra de ser prefeito de lá também, o que honrei com muita dedicação, com muito trabalho. Fiz o meu trabalho, mas cumpri minha missão e passei para um novo formato político de ser candidato aqui na cidade de Mossoró, a vereador, de encampar esse projeto de mudança na cidade de Mossoró junto do prefeito eleito Alisson. Então, eu estava como presidente estadual do Partido de Solidariedade e a minha missão era fortalecer o interior do estado. Então, a gente conseguir eleger o prefeito da segunda maior cidade do estado, a maior cidade do interior do estado, e 4 vereadores, então já coroou essa minha passagem na presidência do partido estadual. Então, é natural que as pessoas hoje cogitem o nome para uma nova disputa em 2022, devido já ter sido candidato em 2018, devido estar atuando politicamente aqui na cidade de Mossoró. Então, é natural. Mossoró é uma cidade que respira política. A gente vê 24 diariamente, horas. 24 horas, as pessoas falam de política, discutem sobre política. E eu acredito que Mossoró e a região oeste, principalmente, ela precisa de mais representatividade, pela importância que tem, pela quantidade de habitantes que tem aqui, pela quantidade de cidades e municípios que existem aqui. Nós, atualmente, temos uma baixa representatividade, principalmente em Brasília, na Câmara Federal, no Senado Federal, como também na Assembleia Legislativa. Nós só temos hoje, em Mossoró, uma atuação na cidade, assim, que foi candidato pela cidade, a deputada Isolda, entendeu? Então, assim, Mossoró já chegou a ter 3, 4 deputados estaduais. Então, no ponto de vista federal, também uma baixa representatividade pela importância que tem essa região. E aí, por conhecer os pequenos municípios, a qual já fui prefeito de um, por conhecer as câmaras municipais, nós somos lembrados nesse momento. Hoje, o nosso foco o nosso mandato de vereador e fazer um bom trabalho à frente da Câmara Municipal de Mossoró. Mas
nosso nome está à disposição do nosso grupo político, grupo esse que foi vitorioso em 2020, e nós vamos discutir, amadurecer as ideias. Eu costumo dizer que não existe candidatura de si próprio, a candidatura tem que partir de um grupo, né, de pessoas, até porque lá na frente, quando você vai só, você termina quebrando a cara, então você O tem baque é que maior. que lhe dê suporte. Então, eu costumo dizer isso, por isso que eu tenho muita humildade para falar que só serei candidato se for uma decisão de um grupo de pessoas que queira, que acredite no nosso potencial, nas nossas ideias, para poder representar uma região, não só a cidade de Mossoró, mas uma região que acredito que hoje é muito mal representada. Falta muita representatividade para a nossa região, pela importância que ela tem, pelas riquezas naturais que nossa região tem e pela quantidade de municípios que estão aqui nessa região e que precisam de um suporte e apoio nesse momento. Perfeito. A gente tem, inclusive, a gente até elegeu deputado que está dando giros por aí, na hora H levando coisas mais para fora daqui do que trazendo para cá, né? Mas foi uma surpresa. Mas eu acredito muito em pessoas que queiram, que tenham aquela coisa que a gente falou quando citou a secretária de saúde, que tenham bons propósitos. Eu acredito que você tem bons pensamentos, né? E até porque você teve à frente, né, como gestor, né, como prefeito de um município, e você saiu bem, né? Você saiu bem, você foi reeleito. E aqui você teve uma representatividade super legal, né, na sua candidatura, e agora já na primeira candidatura a vereador também já é o presidente da Câmara. Isso é muito importante, que é essa coisa que quando você estava falando que eu acho interessante, porque muitas vezes, o presidente da Câmara é muito bom, tal, porque tem mais contatos e tal, mas o lado vereador dele fica um pouco, né? Você tem que conciliar muito bem, como você falou. Tem um espaço de tempo para ir, para estar lá com o teu pessoal, porque você tem que estar, né? O vereador é o vereador é o líder comunitário num cargo eletivo, né? Ele tem que representar. E aí a presidência muitas vezes afasta desse contato, porque você tem uma demanda de agenda muito grande lá, e você às vezes fica sem condições de ir até a sua base, de conversar com as pessoas, de ir às ruas. Por isso que a gente sempre tem um espaçozinho de tempo, a gente corre para a rua para ouvir as pessoas. Eu soube que o pessoal da Nova Mossoró estava comemorando, porque queria há muito tempo conversar com o pessoal, com o presidente da Câmara, e não estava conseguindo. Você recebeu o pessoal lá, eles foram atendidos e estavam com uma série de reivindicações que foram ouvidas. Isso repercutiu bastante. E a gente tem lá, a gente tanto ouviu os representantes, estamos preparando nossas indicações e requerimentos, vamos levar ao executivo, e nós também enviamos o nosso gabinete para Nova Mossoró para uma reunião ontem, Legal. lá com esses representantes. Nós estamos agora também descentralizando. Eu Muito gosto bom. muito dessa coisa de descentralizar. Então, nós estamos colocando o nosso gabinete de vereador para trabalhar. O momento que eu não posso ir em determinado bairro para ouvir as demandas da população, mas o nosso gabinete vai ouvir, vai anotar lá, vai fazer os requerimentos, as indicações, vai cobrar dos secretários uma resolução. Então, acho que é muito importante. O mandato não pode ser só do vereador. Se você tem equipe, assessoria, ela tem que também se somar e de estar buscando sempre atender os pedidos da sociedade, da coletividade, né? Eu acho que é isso que a gente foi eleito. E essa coisa, você faz com que a sua assessoria se sinta parte da coisa, né? Ele está fazendo parte, está tomando parte, está tendo ação. Ele está sendo ouvido e é um profissional, um colaborador que está sendo respeitado. Isso é maravilhoso. Você está incentivando. Não é você não fica aquele. Isso é o gestor, né? O gestor é aquele que consegue delegar para que as pessoas possam tomar as atitudes. Parodiando a música, né? O vereador tem que ir onde o povo está, né? Não pode. Ele foi eleito pelo povo, ele tem que estar perto. Verdade. Laurence, muito obrigado pela tua atenção, tá? O Tuca Viegas convida, está à disposição das ações da Câmara, à disposição do vereador Laurence Amorim. Depois a gente fala do candidato Laurence mais à frente, tá? Mas conte com a gente para divulgar, a gente está aqui junto para se ajudar,
que eu acho que é um momento que cada vez mais a gente deve ajudar uns aos outros e a gente fazer o melhor para que as pessoas que têm uma condição de vida meio que não está muito legal, que a situação piorou, uma questão de trabalho, distanciamento, muitas frentes de serviço paradas, né? E muita gente saiu e tal, mas a gente está à disposição para colocar ideias, para colocar propostas que sejam interessantes, como essa das startups, é muito legal, eu acho que isso vai ser muito positivo para o nosso município. Muito obrigado, tá? Você que estava acompanhando a gente, inscreva-se no canal, participe do Tuca Viegas Convida. Laurêncio, um grande abraço e muito obrigado. Eu que agradeço, Tuca, agradeço a todos aí que estão nos assistindo, dizer que estamos sempre à disposição, que desejo aqui também muito sucesso para o canal, que seja um lugar de informação boa, de informação com qualidade, com credibilidade e que possa aqui estar servindo à sociedade. Muito obrigado e estamos à disposição e um forte abraço. Um abraço, muito obrigado. Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo.